Você tem cuidado da sua alma, mente física? Infelizmente, os homens não têm se preocupado com a sua alma. Os homens têm vivido ainda neste mundo em sua ignorância, ou seja, não querendo conhecer o plano, o projeto que Deus tem para as suas vidas. Então, os homens têm sido continuamente rebeldes para com Deus. Os homens só têm feito mal continuamente diante de Deus. Então, os homens ainda estão vivendo neste mundo perdidos, estão trilhando, seguindo caminhos em suas vidas que são errados, cujo diabo Satanás está por trás. Lembrando que só existe um caminho perfeito, santo, para com Deus o Pai, que é o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, Jesus é o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus Cristo, como diz no Evangelho de João 14:6. Ou seja, é a palavra. Se você escutar, aceitar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em sua vida, você terá vida com abundância, vida eterna para sua mente fiscal, mano. Então, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 26, diz assim, Jesus, olha só. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro sem perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém, glória a Deus, até aqui. Então aqui está bem claro para nós. Jesus está alertando você, chamando a sua atenção para que você corra para Ele, venha para Ele, busca Ele e siga o seu caminho, porque Ele quer salvar você. Ele morreu naquela cruz para perdoar você, para salvar você. Mas, infelizmente, os homens estão ruins para com Deus. Os homens não querem Deus. Os homens estão correndo apenas para as coisas deste mundo, para riquezas, para carros, casas, finanças, prosperidade, propriedades, terrenos, casas, apartamentos. Ou seja, os homens querem somente coisas materiais. Então os homens têm sido materialistas, ou seja, só vive e só crê nas coisas deste mundo cujo seus olhos podem ver e suas mãos podem pegar, apalpar e tocar. E elas acreditam ainda que quando se morre, se acaba tudo. Não. Isso é uma grande mentira do diabo Satanás para enganar você. Porque a carta aos Hebreus 9:27 diz, e como os homens está ordenado morrerem uma vez, só se morre uma vez. Vindo depois disso o quê? O juízo de Deus. Ou seja, quando a pessoa morre, o seu corpo sai da alma, o corpo vai para o cemitério. Você pode voltar. Mas lembrando que você é uma alma e ela vai para Deus. E de lá, Deus dará o destino final e eterno para ela. Você morar com Ele eternamente na sua glória, ou se ela irá para lá, para o inferno, para o Hades, para o tormento e sofrimento eterno. Então Deus é o juiz. Então você deve acordar hoje,
Não escute esses falsos profetas, falsos pastores e falsos pregadores que estão introduzindo em sua vida um falso evangelho. Heresia é uma distorção da palavra de Deus, da verdade, que não é verdade. Então eles pegam um versículo e distorcem ele e dá para você. Só que não condiz com a verdade, com a palavra de Deus. Então você deve crer na palavra de Deus e não em homens. Homens, nós, pessoas, almas, nós somos mentirosos. Todos nós somos ruins. Por quê? Nós somos filhos de Adão e Eva. Então nós já nascemos pecado em pecado. Então você deve vir para Cristo Jesus, porque Jesus se fez carne homem e habitou entre nós. Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Aquela cruz estava destinada a um homem chamado Barrabás, um ladrão. Então ali Jesus tomou o lugar de Barrabás, assumiu o lugar de Barrabás. Ele foi crucificado no lugar de Barrabás. Em outras palavras, você é Barrabás, ruim. Eu sou Barrabás. Os homens, pessoas, almas, deixam são Barrabás diante de Deus. Mas o Filho nos comprou com o seu sangue, a sua vida, nos trouxe vida eterna. Então você deve se apegar a Jesus. Se liberte hoje dessa praga do pecado que é a sua vida. Se arrependa hoje, ainda há tempo. Porque quando se morre, se acaba tudo. Não tem mais jeito depois da morte. Morreu, acabou, fim de jogo, game over. Então o destino final é eterno para você. Lá, segundo as suas escolhas e decisões e obras ao qual você tem feito e levado deste mundo. Então se arrependa hoje dos seus pecados. Então corra para Jesus. Os meus cabelos estão embranquecendo. Eu estou envelhecendo você também. Os homens têm que se preocupado com o corpo. O nosso corpo, ele é podre. O nosso corpo é nojento devido ao pecado. O homem fede. O homem é pó, o homem é esterco. E se acha melhor e maior do que o seu próximo. Você não é nada. Nós somos miseráveis, pecadores e ignorantes diante de Deus. Nós não somos nada. Grande é Deus. Ele é santo. Nós somos pecadores. Ele é rico. Nós somos pobres. Ele é o caminho. Nós seguimos caminhos errados. Ele nos deu a vida eterna. Nós queremos matar. Ele é fiel. Os homens são adúlteros. Ele é Senhor. Nós somos servos. Então esteja em seu lugar. Seja submisso à palavra e ao senhorio do Senhor Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém? Então, pare com essa ansiedade, essa inquietação, essa perturbação, que é seu coração. Descanse no Senhor, busque o Senhor. Então, o livro do profeta Isaías, do capítulo 55, do versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Jesus está perto, medite o Evangelho. O Evangelho no grego é Evangelho, boas novas.
Boa notícia, boa mensagem para com nossa vida. O Evangelho está nas praças, ruas, igrejas, rádios, televisão, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Kawaii e TikTok. Ou seja, de uma forma ou de outra, você escutará o Evangelho, as boas novas, a salvação de Deus para com sua vida. Mas para isso se realizar, ter crédito em sua vida, você deve buscar Ele. Pare de buscar as coisas do mundo, irá ficar aqui. Quando a pessoa é rica, ela morre, ela não irá levar nada da sua riqueza, as suas riquezas, o seu ouro, a sua prata, tudo que ela tem de material irá ficar aqui. Somente uma coisa a pessoa irá levar, apenas duas coisas a pessoa irá levar deste mundo: a certeza da salvação ou da condenação eterna da sua mesma alma. Então você cuide da sua alma. A sua alma tem um valor imenso, incalculável para Deus. Se juntássemos todas as riquezas deste mundo, não pagaria uma alma. A sua alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Ela custou a morte do Filho de Deus naquela cruz. Jesus, em sua morte de cruz, resgatou você. Me resgatou os homens, pessoas, almas deste mundo. Então, você não tem condições de se salvar. A salvação eterna para somente fiscal só em Jesus. A salvação no grego é soteria. E ela representa 4 coisas na vida do homem, em nossa vida. Primeiro, livramento. Segunda, preservação. Terceira, segurança. E quarta, salvação. Então, em Jesus nós estamos seguros. Nós estamos protegidos. Nós temos continuamente livramentos em nossa vida. E o mais importante, nós temos a certeza e a garantia da salvação para a nossa mesma escama, que não quer morrer. Então, a partir de hoje, você que está me escutando, se arrependa dos seus pecados. A palavra pecado no grego é hamartia, que significa erro, está errado. Em outras palavras, a pessoa que está na prática do pecado em sua vida só faz coisas erradas, ela não segue a lei de Deus, ela quebra, ela viola, ela burla a lei de Deus. Isso é pecado. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, ela tem um intuito, a função e o propósito de preservar nossa alma mesmo que do inferno, do rato, do tormento eterno. Então, busca o Senhor Jesus. Ele quer salvar você. Ele morreu naquela cruz por você. Que a salvação não é por obras, religiões, seitas, não. Porque a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2,
Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom é um presente de Deus Pai para conosco. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então a sua religião, a sua seita, os seus sacrifícios, as suas obras, não pode salvar a sua alma. A salvação é somente em Cristo Jesus. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Não foi papa, padre, pastor, pregador, profeta, Maria, santos, religiões, seitas. Não. A salvação é por Jesus. Não adianta você procurar outros caminhos. O caminho que te leva a Deus Pai é o Filho. Porque a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Então, quem te leva ao Pai, quem te conduz ao Pai, quem te liga ao Pai, quem faz com que você tenha comunhão com o Pai, é o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, você saia da sua ignorância. A falta de conhecimento em sua vida pode fazer a sua alma ir para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Porque o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do pecado, da morte, do inferno eterno, do Hades, tormento e sofrimento eterno. Então se arrependa dos pecados, sofra metanoia, arrependimento, se arrependa do seu adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, idolatria, incredulidade, vícios, drogas, mentira, fofoca, traição, falsidade, ciúmes, inveja, orgulho, arrogância, soberba, ignorância, egoísmo, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, feitiçaria, latrocínio, homicídio e feminicídio. Se arrependa hoje dos seus pecados. Pare de pecar. Tente fugir do pecado. Fuja. Corra do pecado, das tentações. Só há um meio, um jeito, um método e um caminho para que você mesmo possa ter vida eterna e fugir dos pecados. A sua mente está ligada com Deus, pensando em Deus, ocupado com as coisas de Deus. Então se esvazie das coisas do mundo, enche sua mente das coisas de Deus, do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Como? Pela palavra, vivendo a palavra, seguindo a palavra, vivendo em sua palavra,
porque ela tem e contém toda a verdade, porque a verdade veio de Deus, procede de Deus, porque Deus é a verdade. O seu Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, amém? Então venha para Jesus, ainda há tempo, a sua alma, ela tem um valor incalculável, imenso para Deus, ela nunca irá morrer, não se engane, morreu, não acabou, que se acaba é o corpo, que é podre, que é nojento, que irá para um caixão, estará velado, e depois ele será enterrado no cemitério. Você pode votar. Porque Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 diz: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito que me chama, volte a Deus que o deu. Amém? Glória a Deus. Então, nosso corpo, ele é podre, ele é nojento. Nós precisamos tomar banho, usar perfumes, escovar os dentes, ir no dentista, ir no hospital, porque nosso corpo é podre devido ao pecado. Mas lembrando que você, eu, nós, pessoas, almas deste mundo, nós somos uma alma. Mesmo que o seu eu, tudo que você é, a sua identidade, a sua vontade, a sua inteligência, a sua pessoa, a sua identidade, o seu eu, a sua consciência, a sua existência, tudo que você é, a sua pessoa, esse aqui, ó. Alma, é ela que é importante para Deus, porque Jesus diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Não adianta você correr para as coisas do mundo, porque tudo irá passar, a sua beleza, as suas riquezas, a sua família, tudo irá passar, tudo é emprestado no mundo. Mas se preocupe com a sua alma. Somente Deus e seu Filho, Jesus Cristo, pode salvar você. Então o próprio nome do Senhor Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua é a junção de dois termos hebraicos, Yasha. Yah é a forma abreviada do nome Yahvé, que é Deus. Yasha é o verbo salvação. Então Yeshua, Jesus, significa salvação de Deus ou Salvador de Deus. Então a salvação é por meio de Jesus Cristo. Então você hoje busca o Senhor Jesus. Amém? Então, para terminarmos, para encerrarmos, abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 20, Jesus diz assim, Lucas 12, 20, diz assim o Senhor Jesus. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Amém, glória a Deus. Então aqui Jesus está alertando você. Esta noite você pode morrer. A questão é quem irá levar sua alma? Anjos do Senhor para o seio de Abraão, para o paraíso, como fez com Lázaro, da parábola do rico Lázaro? Ou demônios e espíritos malignos irão algemar sua alma
irão levar ela para lá, para o inferno, para o tormento eterno. Então busca o Senhor. A morte pode vir a qualquer momento. Nós não sabemos a que dia, horas, semanas, meses e anos nós iremos morrer. Então nós devemos estar preparados espiritualmente. Então corra para Jesus. A questão é como você está diante de Deus. Se Ele vier hoje, você está preparado? Se você morrer hoje, fisicamente, você está preparado? Porque o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: e não demais os que matam o corpo, não podem matar você ao momento que teme antes aquele pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus está alertando você. Não se preocupe com a morte física. Cuide da sua alma. Porque a sua alma nunca irá morrer. Ela é imortal. Ela é imaterial. Ela tem dois destinos, final e eterno, lá ou lá. É para você respeitar, acatar e aceitar e aplicar continuamente a palavra dele em sua vida. Porque Jesus, ele tem poder para pegar ambos, tanto o seu corpo como a sua alma. Lança ambos no Guiena, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, cuide da sua alma. A sua alma é o seu bem mais valioso. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Ela custou o sangue do Filho de Deus naquela cruz. Amém? Então você cuide da sua alma. Então Jesus está alertando você. Cuide da sua alma. Não é brincadeira. Todos nós iremos morrer. Mas nem todos nós precisamos temer a morte. Amém? A morte para o cristão é glória. A morte para o ímpio é sofrimento e tormento eterno no inferno Hades. Então, para você hoje que está desviado ou desviado do caminho do Senhor Jesus, volte hoje. Ainda há tempo para você. Venha para Jesus. Volte para Jesus. Volte para o seu caminho. Faça como o filho pródigo, que deixou o pai, foi para o mundo, perdeu tudo, padeceu necessidade, mas ele recobrou sua consciência e se lembrou que ainda tinha um pai, que o pai amava, que o pai está perto, então ele correu para o pai o perdoou e o aceitou de volta. Amém? Então você é assim como filho pródigo. Assim como filho pródigo. Venha para o Pai. Venha para Jesus. Venha para o seu caminho. Amém? Então que Deus possa abençoar vocês e família. Em nome de Jesus. Então agora eu irei fazer confissão de fé. Se você deseja, almeja a vida eterna para somente os que amam, feche os seus olhos, levante as suas mãos e repita comigo, amém? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador de uma vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Se você estiver enfermo,
doente, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja psicologicamente, que está com depressão, espírito de suicídio, pensa em cometer suicídio, receba a cura, receba o livramento, receba a bênção e receba a salvação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, agora eu darei a bênção apostólica. Amém? Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Então, cuide da sua alma, porque ela tem um valor imenso, incalculável para Deus. Pense na salvação dela. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.